isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. O medo, ele vem das trevas. E ele só crê nas coisas ruins. O medo. É uma crença, gente. Só pensa em coisa ruim. E causa dano na vida. Causa dano, porque paralisa a pessoa, bloqueia. Ela não consegue ir para frente. Então isso é um mal. Ai, ora para eu não ter mais medo. Não, eu vou orar para Deus te abençoar para você, porque não é assim. Você vai ter que ter a sua mente transformada completamente para você ficar livre disso, porque ele volta, é diabo. Você que tem que saber andar nisso, tá? Então, isso, por exemplo, a pessoa tem medo das trevas. Ela crê no poder das trevas e acaba tendo medo até das pessoas. E as pessoas que não têm Deus são pessoas caídas, ou não? Igual Adão e Eva. Então, medo. Tem gente que tem medo de gente, medo de multidão, tem esse medo também. As pessoas se isolam. Elas, dá fobia, dá umas coisas, igual fechar a janela. Então, tem gente que acaba tendo medo, tá? Então, e tudo que vê é negativo. A pessoa é negativa. Já viu, né? Tem pessoa que tudo que vê, eu conheço gente, sim. Tudo que vê é negativo, as falas são negativas. Por quê? Porque só se alimenta disso dia e noite. Só ouve isso, só fala isso, só ouve isso, só fala isso, só ouve isso, só fala isso. É isso que traz medo. Por que não ouve a Bíblia e fala dela? Para você. Não precisa ficar fazendo discurso para os outros, porque não há quem aguenta. Porque os outros aguentam as mentiras, porque é o que eles são. Agora, se começar a querer falar, isso não dá certo. Você fala para você, é a palavra de Deus que vai mudar o seu coração, tá? Então, é o seu coração, que ele está dizendo aqui, que o tesouro está no coração do homem. Pode ser bom ou mal, depende. Conforme é o coração, é o tesouro. Então, esse que tem medo, é o coração que determina o que entra ou não. Porque é você que tem que determinar isso. Como eu faço, eu não determino, eu não aceito, eu não deixo. Eu não aceito. Não adianta vir com essas conversinhas para mim. Não aceito. Então, ninguém vai ficar em polêmica, discussão. Então, fica você lá e eu aqui. Porque não está batendo. Está valendo? Então, não é agradável. Vocês estão acompanhando. Você tem que, cada vez mais, você tem que receber a verdade. A palavra, o que é de Deus, para o seu coração ser formado com um tesouro bom. Por isso é que fala que o tesouro é ruim, porque fala bobagem, só medo. Tudo que fala é do medo e não percebe. Né, gente? Não, vamos crescer espiritualmente. Ano 2026. Mas olha, tem um princípio bárbaro aqui em Provérbios, né? Aquele que se dá de sábio é calado. Ele não abre a boca, né? Olha, é uma pessoa sábia. Porque se abrir, Jesus. Então é melhor ficar com a boca fechada. Dá mais certo, tá? Então, pode permitir, então, ter um coração com coisas ruins, porque aceitou as coisas ruins entrarem lá. Não é um tesouro bom. Você permite, pelo que você ouve. Então não pode sair coisa boa de lá para te abençoar. Nem para abençoar os outros. Estão acompanhando? Para abençoar você, o teu coração tem que estar bom. Tem que ter a palavra. A Bíblia. Ai, vai ler de novo. Ei, o que você quer? O que você quer? Vê onde você está. Por que você está falando isso? Você está fraquinho. Olha que delícia ler de novo. Você vai prestando mais atenção. Porque tantos ensinos que estão sendo trazidos da Bíblia, do começo ao fim, quando você vê um lá que até você já escreveu do lado, isso é importante, melhor do que a primeira vez, quando você leu e não entendeu nada.
Cada vez você vai entendendo mais, porque a palavra de Deus, ela é um alimento para a nossa vida. Então, ela é Bíblia, vamos começar. Por que não lê todo dia? Ah, não entendo nada. Não é que você desculpa não, porque você nasceu de novo, você tem um espírito com a natureza de Deus. Vai orar em línguas, começa a ler que você vai se acostumar com Deus. Só está acostumado com as trevas, não está acostumado com Deus. Ah, não, eu vou ler. Olha, lê o que você quiser, problema seu. Ninguém aqui está mandando em ninguém. Isso é uma sugestão. E depois, se você tem uma sugestão com um cronograma e você quer se disciplinar, isso te ajuda. Puxa vida, você mesmo, eu preciso fazer isso, é bom. Eu preciso estar alinhado. Eu quero, porque isso vai te disciplinar. Uma vez que você adquire a disciplina, aí você recebe o que Deus tem para te dar. Porque ninguém precisa mandar mais, você já vai. Você rompeu, é isso aí, tá? Então, esse tesouro maligno, que nós permitimos as coisas ruins entrarem lá, elas vão virar palavras na nossa boca. Derrotar a nossa própria vida. É lá que o diabo entra. Pois não sabe por quê. Como que abre porta para o diabo? Você largou a porta da sala aberta ou a janela? Não precisa nada disso. É as tuas palavras, é minha. Cada vez que vai falando. Porque falou, porque já meditou muito. Cuidado quando você está parado, aquelas coisas que vêm na tua cabeça. Por isso, Filipenses 4, versículo 8, você tem que prestar atenção, que aquilo é que tem que dominar a nossa vida. Tudo que é amável, tudo que é louvável, tudo que é verdade, tudo que é bom. É isso que nós temos que, de bom testemunho, é o que nós temos que pensar, tá? Então, as coisas malignas se tornam as nossas palavras. Precisa muita correção. Faz jejum disso que eu quero ver, gente. Vai morder a língua e sair sangue. Credo, é mais difícil isso do que fazer jejum de tudo, hein? Olha lá. Porque é para a própria vida. Isso é maldição para a própria vida. Pensa nisso. Eu trago mal para a minha vida. Eu me amaldiçoo com o que eu falo. Porque depois da minha fala vem as ações. Eu é que vou tomar a atitude. Eu é que vou fazer. Mas tudo, houve um programa antes. Por isso, que é que nem computador, né? Tem vezes que você tem que arrancar todos os programas na internet, não é não, João? E jogar tudo no lixo, vamos pôr outro programa. Porque isso aqui, ó, bichou o negócio aqui. Eles falam isso, mais ou menos. Mas, bichou o computador, vamos trocar. Tem que trocar. Tem que pôr palavra de Deus. Você tem que ser quente no espírito, pegando fogo. Primeiro, amor é o que você tem que fazer na tua vida. Você vai encontrar Jesus, você vai amá-lo. Você perdeu ele no meio da caminhada. Virou um religioso, fazendo qualquer coisa e nada resolve. Não é hora para isso, gente. Tá? Então, falando, as nossas palavras podem fazer acontecer tudo aquilo. Então, veja Jó. Esse aqui é bom, né? Tudo bem. Jó, presta atenção, gente. Vamos ver o capítulo 3 de Jó. E nós vamos entender que Jó, este é o primeiro livro da Bíblia, seria. Mas está aqui, mas não é essa cronograma aqui, cronologia. Ele é o primeiro livro da história. E Jó é um homem, foi muito antigo, mas ele era o cara mais rico da época de todos os pedaços. O cara era muito abastado. Ele tinha tudo. Mas olha aqui, o que aconteceu com ele. Versículo 25 de Jó 3. Olha só. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Ele falou isso aí depois que o inimigo veio e acabou com a vida dele. Pegou tudo, né? Pegou todos os filhos, pegou todos os bens. Gente, ele ficou doente, ficou naquela lástima, aquela vida horrorosa. Foi muito difícil. E depois ele começou a falar com Deus, Deus com ele não estava entendendo. Foi um momento muito difícil. Então, o diabo causou aquela tragédia na vida dele. Por quê? Tudo passou a ser do diabo.
Porque ele era um homem, como eu disse, riquíssimo, muito da época, tinha tudo, não faltava nada, mas era um cara negativo. Era negativo porque ele pensava, com certeza, ele pensava no mal. Tanto que ele fazia, a gente vê aqui no começo, que ele fazia todo dia sacrifício de sangue de animal, para cobrir aqueles filhos com o sangue, para que Deus pudesse abençoar os filhos, porque eles iam para a festa dos outros, porque ele era um homem temente a Deus. Ele ensinou isso para os filhos. E falou, eles vão para lá, vão beber, sei lá, o que eles vão fazer, aquele bando de filho que ele tinha. Então ele tinha medo que acontecesse o mal, então ele fazia isso. Mas, gente, ele fazia com tanto medo, e sempre confessando isso, que ele tinha medo que acontecesse mal, ou que ele perdesse tudo na vida dele. E por isso que ele acaba falando aqui. Ele teve tanto medo que a ruína veio para a vida dele. E ele mesmo confessa, o que eu tinha medo veio para mim. Porque ele pensava, já imaginou de noite ele acordava? Os filhos nem tinham chegado, ele ficava acordado, pensando agora vai acontecer isso. Em vez dele glorificar a Deus, louvar a Deus. Não, ele ficava pensando no mal. E falando ainda. E foi tudo que... Aqui está provado. De certo que ele meditava naquilo e falava. Para o diabo ir em cima e fazer. O medo. O diabo vai em cima. Abre a porta, fica tudo dele. Pega tudo. Por causa da negatividade. Agora, isso aqui não foi de um dia para outro. Porque ele vivia fazendo isso. Foram anos. Então, leva um tempo. Não é assim de imediato. Então, olha isso como é. Você está esperando o mal, acha que não vai acontecer. Mas por que não acontece o bem? Porque só pensa no mal. Só fala no mal. Está valendo, gente? Amém. Orar em línguas é ótimo. Ore muito em línguas, porque o Espírito Santo vai te ajudar. E vai te conscientizar. Não, para com isso, para com isso. O Espírito Santo mesmo vai pôr para você. Não faça isso, não faça isso. Fale isso, fale aquilo. Ele vai falar com você. E você vai ter força de ficar com ele, com o Espírito Santo, orando. E ele vai lembrar a palavra das promessas de Deus para você, em vez de você ficar preocupado. E agora esse ano? Esse ano vai para o brejo. Esse ano, gente, eu não sei o que vai acontecer. A economia. Deus não tem recesso. Deus não tem nada de escassez. Nada dessas coisas. Deus é Deus, ele é o dono. Ele falou, olha, eu nem preciso de você. Tudo o que tem aqui é meu. Ainda que eu tivesse fome, eu não ia pedir nada dos seus animais para eu comer, coisa nenhuma. Tem mais, o ouro e a prata são meus. Tudo que tem aqui é meu. E você não é filho dele? Então, e tudo é dele. E por que você tem que olhar em crise? Deus não tem, eu não tenho nada a ver com crise. Se sair um negócio, é seu. Se sair um pagamento, é seu. E se ninguém pagar, Deus te paga. Ele é o Senhor. É isso que eu digo, Jesus tem que ser o seu Senhor. Não só o seu Salvador. É diferente, gente. Isso não é uma mensagem animadora? Abrindo a sua mente em quem você tem que buscar, o que você tem que fazer, como se você vai se posicionar. Porque a hora que você começar a entrar nisso daqui, igual você entrar na piscina e se mergulhar aí até o fundo e se encharcar, você mudou de vida. Completamente. Você não fica atrás de besteira. Você não aguenta. Você é desse Deus. Você está encharcado com essa palavra, tá? Então, o mal, o medo, trouxe toda a tragédia para Jó. Veja isso, é bíblico. É o tesouro ruim do coração. Você fica esperando o mal, porque você fica quieto às vezes, e já fica, nunca vou sair dessa. Isso é impossível. Olha isso. Para! Nem arranca isso da tua frente, nem fale, nem ouse pensar mais nisso, porque Deus tem um plano para a tua vida e é o fim que você deseja, que é coisa boa, e não coisa ruim, porque Deus falou, eu nunca estou pensando coisa ruim de você, está lá, profeta Jeremias, eu nunca estou pensando coisa ruim de você. Olha, a hora que você entrar nesse Deus, que você absorver isso no seu pensamento, na sua mente, Deus nem está pensando mal de mim, ai que Deus bom, pronto, fiquei livre, porque o medo é condenação.
Não tem a condenação para aquele que está em Cristo Jesus. E mesmo que eu errei, Deus vem comigo, Ele vem me ajudar, porque Ele sabe que nós somos fracos, que nós somos, sabe, pendemos para a carne e que nós precisamos dEle. Tudo que Ele quer é que nós sejamos dependentes dEle, não independentes, porque a condenação faz você fugir de Deus. E não é o caso, tá? Então, quem anda com Deus tem uma fé firme, tem uma emoção equilibrada, tem paz, tem alegria, tem visão de Deus. Por pior que seja a situação, por mais difícil que seja, tem força, porque tem a visão de Deus dentro de si. Então é isso que dá alegria, é isso que dá paz, é isso que dá força. Você está esperando na promessa dele, que é coisa boa. E não no medo, tá? Porque o medo não traz paz. 2 Coríntios 4,13, olha lá. O medo, gente, é tormento, não traz paz. De jeito nenhum. Então, gente, põe esse diabo fora. Você que tem que pôr esse diabo fora. Não é por aí. Quanto mais você estudar a palavra, mais valente espiritualmente você se torna. Porque você espera num Deus vivo, real, verdadeiro, que se comunica com você e você com ele. Não num Deus vago, que acha que está nessa nuvem branca que está passando, ou esse vento. Que isso? Deus não é isso? Ele está dentro de você. Isso é maravilhoso. Então, 2 Coríntios 4,13, nós já vimos tudo isso a semana passada, mas vamos mais fundo na palavra, olha, presta atenção. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso eu falei, espírito da fé. Então, a fé é um espírito. Por isso que você vai falar com o que está no seu coração, porque é coisa espiritual. É um princípio isso. A fé é um espírito, assim como o medo é um espírito. Então você vai falar com o que está no seu coração. Tem que ser a fé nas coisas boas de Deus, nas promessas dele. É o que você crê. Se você falar coisas ruins, é a fé que está no seu coração, ou seja, o medo, porque você acredita naquilo. Então é aquilo que você fala. Gente, cai fora dessa de medo. Você já viu que vem uma pessoa toda está sabendo? Não, cala a boca, nem precisa vir, tá? Tchau. Porque tem os mestres das notícias. E eu com isso? Qual que é? Isso aí nós vamos lidar com Deus. Não é porque já vem para quê? Para derrubar. A pessoa vem com essa panca aqui em cima de mim para quê? Para me derrubar. Para derrubar você. Tipo, agora você não vai ter saída. Não é assim? Então, gente, não tem saída quem está com medo, quem está com o diabo, quem está com esses demônios. Quem está com Jesus tem saída sim. Tem sim. Ele mandou Pedro ir lá tirar a moeda da boca do peixe. Mas da boca do peixe? Mas quem que pôs a mão? Alguém falou isso para mim um dia. Ué, mas quem que pôs a moeda na boca do peixe? Pessoa, foi o próprio Jesus, porque ele era pescador. Ele podia fazer assim, tá aqui, e na hora aparecer as moedas na mão dele, falar, vai lá. Não, ele falou, vai lá pescar. Não é isso que você sabe fazer? Então vai lá, o primeiro peixe que você pegar, a moeda está lá, paga o nosso imposto. Não, porque agora está lá o fiscal lá fora. O cobrador de imposto falou, vocês têm que pagar. Jesus falou, nem precisamos, porque isso nós estamos ilesos pela nossa categoria, tá, Pedro? Mas, para não criar caso, dai a César o que é de César. Vai lá, pega o peixe. E a primeira, peixe que você pegar, abre a boca dele e a mulher está lá. Pronto, ele veio correndo, pagou tudo, acabou. Então, e essas notícias? O que você tem a ver com essas notícias? É gente que quer acabar com a tua vida. Fica lá orando na presença de Deus. Seja a notícia que for, pode ser dinheiro, doença, sei lá, gente, é qualquer coisa. Coisa ruim. Por isso que você tem que ter paz, tem que ter a palavra, para diabo nenhum derrubar você. Ele só derruba você com as mentiras, se você acredita nele. Se você não tem a palavra de Deus, você só acredita na mentira. Você não acredita no que Deus fala. Oh, meu Deus, você é filho de Deus, filha de Deus. Você não acredita em Deus, seu pai. Acredita no diabo.
Mas Jesus falou, olha, agora você tem a minha natureza. E eu vou para o Pai. E eu vou arrumar um lugar para você, para ir também. Porque eu e o Pai somos um. E agora você se torna um comigo e com o Pai. Não tem nada a ver de diabo aí. Gente, cai fora desse diabo, ele acaba com a tua vida, hein? Ele te enterra. Ele rouba tudo que você tem. Tudo. Esse é o papel dele. O duro é o cristão que não quer ouvir isso. Isso é o pior. Fica sozinho aí no mundo. Patinando aonde? Na areia, né, gente? Fica lá, querendo se virar, tá? Então, gente, o que é isso daqui? Ele disse aqui, nós temos o espírito da fé. Agora, veja isso, o medo é crer exatamente na conversa do inimigo. O inimigo sempre manda uma mensagem para te apavorar, ou não? Porque, ó, ele vai, ó, a Deus, eu vou fazer. Você vai encontrar com Jesus a hora que você vier aqui. Eu quero ver o que você vai fazer a hora que você encontrar com Jesus. Porque para ele te pegar, ele tem que encontrar com Jesus. Por isso que você tem que ter Jesus operando na tua vida. Tá? Tá valendo? Ele vai ter que passar pelo Espírito Santo, pelo sangue de Jesus, para ele chegar em você. Você está coberto com isso. Você está selado com o Espírito Santo. Que isso? Como é que ele vai te degolar? Fica lá confessando a palavra. Fica adorando esse Deus na presença dele. Eu não aceito, aqui você não vai entrar. Em nome de Jesus, eu quebro as suas maquinações, Satanás, sobre a minha vida. Porque Deus, você falou que você não é homem para mentir. Você não mente, você falou, eu não sou homem para mentir. Jesus, você falou, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Está escrito que você diz, jamais te deixarei. Está escrito que você é o meu médico, o meu remédio, a minha cura. Você é a minha provisão. Eu não sei, o que você precisar. Enfim, o que você sabe da Bíblia para você falar? Você tem que ficar lá sozinho com Deus. Um tempo, para depois, o dia inteiro, você ficar nessa. Porque você vai encontrar com muito diabo no meio do dia. Vários. E se você não encontrar com ele, ele vem até você, não precisa. Ele passa pelas paredes e chega lá na tua frente. Aí você nem. Mas eu estava tão bem agora, que horror, o que está acontecendo aqui? Você sabe, né? Ele surge, tá? Então é isso aí. Agora, você não crê no que Deus fala, mas você crê em todo ser humano caído. Nas mentiras que eles vêm falar para você. Nem bate na porta, entra e começa. Blá, 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 blá. É um discurso, gente. Deus que me livre. A coisa tá ruim, a coisa tá preta, sabia que é isso, agora vai pondo em pânico todo. Eu não vou escutar isso, cai fora, vamos orar já. Ai, para com isso. Aí você quer tomar uma aguinha? Sai do ambiente. Deixa o diabo falando sozinho. Tá valendo isso? Amém. Senhor, aguentar diabo, gente, precisa ter Jesus, né? Para tacar ele fora. Pessoa que não tem Jesus, vai escutando aquilo, entra na trama dele. É isso que causa mal para a tua vida, é isso. Plim, blom. Você foi visitar a pessoa não, nem te conto, a pior coisa. Epa, com licença, logo outro dia eu volto. Fica você com esses diabos aí que eu não quero. Porque tem gente que só sabe dar péssima notícia. Pô, não é a gente? O que você faz com essas coisas? Gênesis 3, agora vamos ver aqui, isso aqui é importante. Gênesis 3. Olha aqui, isso. Estão gostando disso, gente? Não, vocês vão combater isso aí, é inimigo. Tem muitos, esse é um deles. Então, se você já se livrar desse, você vai estar muito bem. Você vai ficar bem esperto. Então, Gênesis 3, nós vamos ver os versículos 8 até 10, que é quando Adão e Eva pecaram. Aí diz, aí Deus todo dia, na virada do dia, ele vinha lá, ai que glória, comunhão, é isso que você tem que ter, comunhão diária com Deus, todo dia o encontro com ele é bom, ele te refaz, ele te dá força, como nunca,
né? Fica lá deitado, escutando televisão, fica vendo... Gente, você está se... Sei lá, você está se enterrando vivo. O que é isso? É vida... Gente, é a mesma coisa que ver uma árvore morrendo. Caindo as folhas, sem vida. Não faça isso, não perca o seu tempo com esse mundo caído. Então, esses aqui, Adão e Eva, quiseram ser independentes de Deus. Desobedeceram a Deus, comeram do fruto que Deus falou, não coma. Bom, mas aí Deus está sabendo de tudo, né? Mas ele veio. Vamos ver agora o lance. Ele veio e veio falar com eles. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o Senhor e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, meus queridos, eu ouvi a tua voz, mas eu tive medo. Não, quando a pessoa tem medo, é porque ela está no pecado. Porque a voz de Deus não traz medo, traz força, traz alegria, traz visão da glória, da promessa, da abundância de tudo que Ele é. Então, é sempre assim, tem pessoa que está tão condenada pelo erro que cometeu, que se afasta de Deus em vez de buscar Deus. Deus não abandonou eles, foi lá atrás deles, falou, preciso dar um jeito neles, que eles me perderam, mas eu vou dar... Ele fez de tudo para se comunicar com eles, porque Deus teve que se comunicar com eles com a alma. Eles não tinham mais espírito nascido não, espírito vivo de Deus lá dentro, porque o Espírito Santo saiu. O espírito deles morreram. O espírito morreu. Então, aí ele diz assim, por que estávamos nu? Como que eles descobriram que eles estavam nu e antes não? É a consciência que mostra o pecado. Bom, a gente não deve ficar baseado 100% na consciência para saber dos nossos erros, porque às vezes a consciência condena e Deus não condena. Então precisa tomar cuidado. A consciência, ela diz, olha, isso não, isso sim, isso aqui não. Ela serve para nos mostrar agora, dar uma referência de certo e errado, do que é de Deus, do que não é. Então, nesta hora, eles tiveram a consciência. Talvez Deus já tivesse criado eles com a consciência, mas estava inerte, porque eles não precisavam. Eles viviam na santidade, na presença de Deus. Mas assim que o Espírito Santo saiu deles, o Espírito de Deus saiu deles, eles se conscientizaram do pecado, do erro. Então, a consciência, isso é consciência. Foi aí que apareceu a consciência. Para mostrar, quer dizer que até as pessoas que não são salvas têm consciência. Eu sabia que eu não devia ter feito isso. Ou eu devia ter feito aquilo. E isso porque Deus fez para a pessoa ter sabe, gente, um parâmetro do caos, enfim. Né? Então, veja que medo não é para ter medo da voz de Deus. No caso, por causa do pecado. Então, o medo começou aqui, nesta hora. Toda a raça humana nasce no medo, a partir daqui. Já nasce com isso, porque nasce morto espiritualmente. Então, o medo já está lá. Agora que nós nascemos de novo, nós temos toda a condição e o poder de Deus para nos livrarmos disso. Põe fora esse medo. Não aceita mais isso, tá? Então, o medo, gente, e a culpa andam junto. Você pode observar. O medo e a culpa andam juntos. Porque se você está com medo, é porque você está se sentindo culpado de alguma coisa. Então, você vai ser condenado. Vão fazer alguma coisa. Você sabe. Então, gente, fora esse medo, que Deus não te condena, tá? E aconteceu isso pela desobediência de Adão e Eva, que quiseram ser independentes de Deus. Mas atenção, é para nós sermos dependentes de Deus, tudo que você for fazer. Você tem que orar até saber se é para você fazer isso ou aquilo.
tá? Não, mas eu não sei, você não orou tanto em línguas para você saber, você tem que orar. Ora 6, 8 horas, hoje, amanhã mais 8, mais 10, mais 15 horas no outro dia. Vai orando até você saber. Você orou 15 minutos, aí eu não sei se é para eu ir para cá ou para lá. Lógico que você não orou. Você tem que orar muito até você saber. Ora 8 horas seguidas, 6 horas, 5 horas, amanhã mais 8, mais 10 no outro dia. Aí você vai saber. Porque ele vai começar a se envolver com você. Enquanto você ora em línguas, põe a palavra falada, vai acompanhando, põe um louvor, fica ali para você ficar ligado na alma também, porque a sua alma ela não está entendendo, ela começa a pôr você fora e mandar para você parar. Então você tem que pôr a sua alma junto. Ela tem que estar nesse ambiente onde Deus está. Tá valendo? Amém. É assim que você vai conseguir ano 2026. Não conseguiu até agora porque não orou. Está no marasma. Mas fica lá, sentado, orando. Não, pode andar um pouquinho, né? Para não ficar cansado. Mas pode ficar sentado também. Deitado não, hein? Pelo amor de Deus, não deita. Porque você vai dormir. Não é o caso. Eu orei 3... Mentira. Você dormiu 4 horas e disse que orou 3 horas. Então, mentira. Tá? Você tem que orar. Para você tomar uma decisão, você tem que orar muito em línguas. 4 horas, 8 horas, 10 horas, ora, no outro dia de novo. Não é um caso extremo que se você precisa tomar uma decisão. Eu não sei se eu vou pegar um empréstimo no banco. Você vai perguntar para quem? Para um caído? Para um ser humano caído sem Deus? É para ele que você vai perguntar? Para o Espírito Santo. Fica horas orando em línguas. Horas, até você ter a certeza do que é para você fazer, porque Deus vai te orientar. Seja o que for na tua vida. Não tome decisão com a tua cabeça e nem com ideia de homens caídos sem Deus. Você vai pro buraco junto com eles. Nunca vai dar certo. Tá valendo? Aí Deus vai te direcionar e vai dar tudo certo. Você vai dar o passo certo. Então, 2 Timóteo 1. Tá valendo? Deus está falando aqui com você. 2 Timóteo. Orou pouco. Ué, para resolver vida, minha gente, você tem que orar muito em línguas, por isso que está nesse marasma. 2026, vamos sair disso. Sai disso. Eu não sei se é o caso ou compro uma bicicleta. Nenhuma coisa e nem outra, vai orar. Até você saber. Até você saber. Eu estou esperando o marido. O diabo pode mandar um, né? E depois você vai aguentar? Vai divorciar? Eu estou esperando uma esposa, mas era uma bomba. Então, vai aguentar? Vai orar em línguas, horas. Deus está agindo na sua vida, te capacitando para aquilo. Deus está te capacitando. Mas estuda a Bíblia, lê bastante a Bíblia. Tá certo? Todo mundo quer casar. O primeiro que passou aí pegou. E aí? Aí já viu o abacaxi, né? Vai ter que aguentar ou não vai aguentar? Pô, ainda me arruma uma trempe de filho. E as crianças, coitadas? E agora? Criança não quer saber quem é o pai e quem é a mãe. Gosta dos dois. E aí? Aí o pai fala mal da mãe, a mãe fala mal do pai e as crianças não sabem o que fazer. Começa a ficar doido. Gente, isso não está certo, isso. Tá valendo? Vai orar muito em línguas. Estou falando para cristão. Nasci de novo. Não estou falando para ímpio. Ímpio faz o que quer. Agora, cristão inventa e depois não aguenta a vida. E fica Deus, fica lá culpando Deus ainda. Bom, casou errado. Mas está lá junto? Vai orando, porque Deus vai mudar você. É só você que vai mudar. É isso aí, então. Tem que orar muito. Vai orando em língua. Aí você vai se aguentar. Porque o problema é esse. Não é que você vai aguentar, você se aguenta. Quando você se aguenta todo mundo. Olha isso. Essa é a chave. A hora que você se aguentar, você aguenta qualquer um. Valeu? Esse é. Tá bom? Então, ora quanto? Ora 8 horas, 5, mais 8, até você estar aprumado. Que Deus tem que mexer lá dentro de você.
Você tem que enxergar o que Deus enxerga, para você receber o que Ele vai te dar. Leva tempo, porque nós somos cegos, surdos, mudos, trevas. Quer andar na carne, no pensamento humano, então tem que reverter isso tudo. Mas o que Ele dá é bom. E é solução. Então, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de medo. O covarde, né, que tem medo? Então é medo. Não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e moderação, que é mente sã. Equilíbrio, mente sã. Sabe o que é a palavra? E amor, que é o amor de Deus. E também poder sobre o medo. Não é para você ficar com medo. Você está com medo porque você está andando com o ímpio. Você está andando nas trevas. O mundo é medo. É dominado pelas trevas o mundo. Então cai fora. Não é no máximo isso? Então vamos ver aqui. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios agora, capítulo 6. Todo mundo já sabe isso, mas vamos relembrar. 1 Coríntios capítulo 1. Não, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Olha só. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Esse é o espírito que Deus te deu. Um espírito só. Ó, não tem muito espírito aqui dentro, não. Não é espiritismo. Tá? Essas bobeiras. Ignorância que anda por aí, coisa de diabo. É um espírito só. Espírito do Pai, Espírito do Filho, Espírito Santo e o meu espírito. Epa, que bando de espírito é esse? Não é. É um espírito, tá falando. Quem se uniu ao Senhor Jesus Cristo se uniu com um espírito só. Que é o espírito do Senhor Jesus Cristo, é o espírito de Deus, que está aqui unido com o seu espírito e o meu. Pronto, é o espírito da força, o espírito do poder, o espírito da glória que resolve todos os problemas. Você tem que se alinhar a ele. 8 horas, 5 horas, 3 horas, vai lá. E se precisar de 4 meses, 5 meses você orando toda essa pancada de horas, vai resolver a tua vida. E tem mais, você vai ser de Deus. Aí você vai ser de Deus. Aí tua cabeça mudou, você vai ser de Deus. Largou a mão de ser do mundo, a tua visão mudou. Você começa a enxergar o que você nunca enxergou na vida. Porque é horrível conversar com um cego surdo. Eu não estou falando físico, espiritual. Gente, a pessoa não enxerga nada. Gente, é horrível. É triste. Ai, ai, ai. Gente, a pessoa não enxerga nada espiritualmente, não sabe o que está acontecendo. Então nem pode receber de Deus. É um espírito só, então não tem medo. Por quê? O meu espírito está unido ao dele, o dele está unido ao meu. Que este Senhor aqui, que é o autor e consumador da fé. Então você vai ter fé para vencer tudo. É esse espírito que está aqui. Autor e consumador da fé é o próprio espírito dele, que está unido ao nosso. Por isso que o nosso espírito nascido de novo não tem medo. Dentro de você, no seu espírito, você não tem medo de nada. Porque você está unido a esse espírito de Deus aqui. Então você tem força e coragem. Como é que eu pude servir a Deus e pegar minhas 2 filhas, minha malinha, ir para os Estados Unidos, pegar avião sozinha, que eu nem sabia. Deus foi me guiando tanto, que eu estava preparada com a palavra. De tanto que eu estudei, de tanto ter comunhão com Deus, Ele pôde me levar no plano dele. E eu não tive medo de nada. É como se eu estava rodeado de anjos, como eu vivo rodeado de anjos. Rodeado de anjos. Eu sinto às vezes a presença do anjo. Eu sinto. E os anjos me ajudam a fazer as coisas que eu preciso fazer. Então é isso, gente. É maravilhoso. É outro prisma, é outro nível, tá? Então no nosso espírito nós não temos medo, porque estamos unidos com esse espírito, tá? Quem não busca esse entendimento disso tudo que eu estou falando aqui, gente, anda na carne. Quem não busca
simplesmente anda na carne e nas emoções, vive trombando o dia inteiro, a vida inteira e não sai disso. Nunca vai melhorar. Entra ano e sai ano, vai viver sempre com medo, atolado com as emoções, dominado pelo medo, sendo filho de Deus, o Deus Altíssimo e Soberano, o Deus que é dono de tudo, que é o Senhor de tudo, da glória, do poder, é filho dele, mas vive dominado pelo medo. Não está certo. Quem nasceu de novo já tem essa força, esse poder, essa fé aqui no próprio Espírito, tá? Porque Deus quer que nós tenhamos vitória e pensemos na vitória, na glória, não no mal. Porque Deus falou, eu não penso mal de você. Olha que bárbaro. Nós que estamos pensando mal de nós mesmos. E fica falando ainda que isso vai acontecer, isso vai dar errado. Isso, pelo amor de Deus, tá vendo? Precisa muita palavra, ora muito em línguas para mudar isso aí. Disco rígido aqui, ó, desse computador aqui, ó, tem que mudar tudo, jogar isso fora. Não presta, mas tem que estar em vigilância constante, porque ele volta, aquele antigo. Ele volta. Porque não está regenerado aquilo lá, não, ainda nem foi redimido. Ele está só transformado com a palavra. Mas eu tenho que estar vigiando, porque senão eu volto tudo. Largou de orar, acabou. A pessoa perde até a mente, perde o controle de tudo. Está valendo isso? Então, Hebreus 2,14, vê lá. Vamos ver aqui. Olha só isso aqui, gente. A Bíblia nos ensina tudo isso. Ó, vocês acertaram bem hoje, hein? Sabadão, depois das festas do fim de ano. Começar a vida, gente. Isso é vida. Isso é vida. Andar com Deus, já imaginou? Então, recebeu Jesus, mas não vê Jesus, não sabe nada com essa, não pode. Então, Hebreus 2, versículo 14, diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou da carne humana, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O que é que o cristão tem mais medo? Da morte, de morrer. Ai, não, nem fala. Ai, não, pelo amor de Deus. Jesus vem agora, que beleza. Oh, gente, eu já tive há muitos anos a revelação do que é. Ninguém vai sofrer na hora que vai morrer, não tem a ver. É a mesma coisa de eu sair dessa sala e entrar na outra. Porque isso daqui é uma veste. Isso aqui é uma veste, é o espírito com a alma que saem juntos, saem, você vê outra dimensão, não tem nada de ter medo, falta de comunhão com Deus, pois Jesus resolveu tudo isso, medo de morrer, a pessoa tem, tá? Passa mais tempo pensando no medo de morrer, né, os cristãos, do que pensando na glória de Deus, porque é lucro. O próprio Paulo falou, se eu morrer é lucro, porque isso aqui já deu, hein? Isso aqui já deu, perseguição foi máxima para ele, nossa, ele foi apóstolo de tantas igrejas, ensinou tudo, pô, já tinha o legado aí, ó, né? Mais da metade aqui do Novo Testamento, ele que escreveu, Paulo, maravilha, ele falou, olha, morrer é lucro, mas eu vou ficar por amor a vocês, ficar mais um pouco. Medo do quê, gente? Você tem, então, por isso que tem gente que nem dorme à noite, sabia? Tem. Que quando vai, dá aquele solavanco, não, será que eu ia morrer? Não, quando você for morrer não vai ter esse negócio. Você nem percebe. Tá? Isso é besteira, cai fora disso, anda na presença de Deus, porque isso é escravidão, é medo. Medo é escravidão. Ai, se eu perder o membro da minha família, ai, fica o dia inteiro, gente, para com isso. Medo do quê?
Medo de não estar salva é outra coisa, a pessoa não está salva. Vou orar para a pessoa ser salva, você ser luz cada dia mais, para iluminar os perdidos, né? Para que a luz da nossa vida chegue lá. Então, medo, pessoa com medo não faz nada, fica paralisado. Para com isso, tá? Medo, medo, medo. Salmo 56:4. Vamos lá. Eu tive que enfrentar muito medo, hein? Pra eu estar aqui hoje. Mas eu enfrentei. Eu tinha a força de Deus. Como eu tenho. Senão não dá, né, gente? Então tá, Salmo 56, nós vamos ver o versículo 4. Olha só que maravilha isso aqui. Diz assim, olha. Em Deus, cuja palavra eu exalto neste Deus, ponho a minha confiança e nada temerei. Então, não ter medo é uma decisão que você toma na sua vida. Você vai ter que tomar essa decisão na vida. Porque uma vez que você se posiciona em Deus, você tem confiança. Não adianta que eu não tenha medo. Para eu ir para os Estados Unidos, eu tive tanta confiança, porque Deus me preparou, me deu visão, falou comigo, fez tudo. Quando a coisa começou a ficar preta, eu falei, não, eu não tenho medo, não adianta. Não adianta que eu não tenho medo. Eu sei o que Deus mandou eu fazer. É isso aí. Tá? Não estou com medo de nada. Porque Paulo falou, morrer é lucro. Morrer é lucro, gente. O cristão tem medo porque é preso nas mentiras do diabo. A hora que se encontrar com Jesus face a face. Todas as pessoas que partiram daqui e tiveram uma visão, um encontro com Jesus, testemunhos no céu, eles sempre não queriam voltar. Muitos falavam assim, ai, Jesus, você tem que voltar. Ai, não. Olha, largou tudo aqui. Nunca ninguém quis. Ninguém veio falar, ai, o céu. Não, nunca. Gente que morreu mesmo, fala assim, olha, eu não sei, eu tive parada cardíaca, eu fiquei não sei quantas horas morto lá e tal, a pessoa saiu de si, eu vi o meu espírito sair com a minha alma do meu corpo, eu vi o anjo me levando, eu entrei num lugar maravilhoso, eu vi a presença de Deus, o próprio Jesus, foi maravilhoso, conversei com ele, tem 1000 testemunhos, nunca ninguém falou que, ai Jesus, não, eu quero voltar correndo para a terra, não, ninguém. Quem se encontra com Jesus quer ficar com ele. Por isso que nós, agora, com esse corpo aqui, que não está preparado para ver Jesus, tem que sair dele, nós podemos, com o nosso espírito, ter comunhão com ele aqui agora. Porque nós somos o tabernáculo onde Deus habita. Nós podemos ter essa experiência do céu agora, embora estejamos nesse corpo. É nessa comunhão com Deus diariamente, buscando esse Deus que nos fortalece nas horas difíceis das circunstâncias, na hora que somos abandonados, que somos caluniados, que somos, sei lá, julgados, condenados, coisas ruins que acontecem, e 1000 coisas. Quando falta coisa, ou vem uma doença, sei lá, tanta coisa difícil às vezes acontece, mas nós temos a força para não olhar para isso e ter a presença de Deus. Então essa é a diferença, para não temer nada, tá? Então, se você tem confiança que neles, olha, põe a minha confiança e nada temerei. Por quê? A minha confiança, eu vou andar na vitória. Eu vou resistir o mal, eu não aceito. Eu não vou deixar isso ficar na minha vida mais. Eu não vou permitir isso mais na minha vida. Porque o diabo gosta de ficar repetindo história, né? Vocês sabem. Então tem que cortar. Não, isso aí já acabou lá na cruz. Você tem que se convencer disso. Que você vai andar na vitória. Você tem uma visão dentro de você da vitória que Deus que põe, através da palavra de Deus, com as bênçãos que Ele promete para você. E você, com essa vitória que você vê, com essa visão, você começa a falar. É isso que é confessar a palavra. Isso que é uma oração que o Espírito Santo faz, que vai acontecer na sua vida, não é? Então você tem que chegar nesse ponto, minha gente. Tem que se aprofundar mais na palavra de Deus. Tá? Então aí que você vai começar a andar na fé. É desse jeito. Nas promessas. Você começa a andar na fé. No Espírito. Então, 1 João 4. Vamos ver aqui? Estamos acabando. 1 João 4.
nós vamos acabar, gente. Mas eu estou na minha hora, hein? Graças a Deus. Eu tenho que correr, porque você viu? Então, olha que demais que Deus define isso tudo que eu estou falando aqui nesse versículo. Versículo 18 de 1 João 4. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, quem quer ficar livre do medo? É preciso receber esse amor de Deus através do relacionamento com Ele. Porque se você tem relacionamento com Ele, você conhece Ele. Isso não é impossível, porque você tem um espírito nascido de novo. Você sabe muito bem entrar na presença dele adorando, eu te adoro, eu te louvo. Você vai esquecendo de você. Aí você começa a visualizar esse Deus, assim, essa presença. É isso aí você começa a receber o amor dele. Esse amor ágape, que vai crescendo, que sai do seu espírito, que é o próprio amor de Deus, que sai do seu espírito e vai agindo na sua alma, é isso que tira o medo. Então você não tem medo dos mortais. Você não tem medo dos mortais, das notícias. Não é o máximo. Mas você tem que ficar na presença de Deus, você nasceu de novo, você sabe muito bem, sim. Mas não é para você pôr o louvor lá e dormir, né, gente? Quem falou? Não é o caso. Você tem que pôr o louvor e participar. Porque quem está louvando lá, quem está louvando, não é você. Você tem que louvar. Aquilo pode te ajudar. Vocês estão acompanhando o que eu estou fazendo. Falando que você está num campo de batalha, você que tem que vencer. Porque Jesus já te deu a vitória. Porque ele falou que ele se fez carne para vencer o diabo, a morte. Venceu a morte espiritual nossa. Nós estamos vivos eternamente. Você nunca vai morrer. Essa carne aqui é uma veste velha. Você não cansa de dar roupa sua, ou fazer uma roupa sua, um trapo, sei lá, ou jogar no lixo? Então, é isso aqui. Que tanto amor que você tem por isso aqui? Tá valendo? É uma veste velha, que cada dia tá mais velha, aliás. Tá? Não tem muito conceito para isso, não. Isso vai acabar mesmo. Não precisa ficar com amor com essa veste, não. Tá bom? Porque o justo, ele cumpre a sua missão aqui na terra. E não precisa ficar com medo de morrer, porque não vai ser aquela morte, sabe? Que nem ele fala aqui, ó, morre igual ímpio. Paulo fala quando é a comunhão, a ceia que a gente faz. Ó, examine aí o que você está fazendo, para você não morrer igual ímpio. Porque não anda namorando, nem contendo, anda fazendo o que não deve. Você está fora de Deus, o que você quer? Vai, e morre igual ímpio que a gente está vendo, ele falou. Igual a pessoa que está no mundo, não é o caso. Adora a Deus, Deus te dá força, Deus cura suas enfermidades. Quando chegar, ai Deus, eu estou cansado. Ah, eu já vivi tanto. Pô, estou beirando 100, vamos dizer. Chega. Se o senhor quiser, o senhor pode me levar. Se eu já cumpri minha missão. Ué, por aí, minha gente. Medo o quê? E amor é o quê? Amor é ele. O que está com ele é muito mais glorioso. Tá? Porque se não andar com Deus, anda fazer o que aqui nessa terra? Vegetar? Andar com o diabo? Só sofrer? Levar coisa... Porque o sofrimento que o diabo põe é perseguição, gente. É coisa que... Não é que doença é diabo, assim, que ele está pondo porque eu sou um cristão. Não, ele põe em todo mundo. Eu não posso deixar ele ficar pondo doença em mim. Isso não é perseguição. Perseguição são coisas que me atrapalham e querem me distrair para eu não andar com Deus. É outra coisa. Tá? Que é o que todos os cristãos sofrem, perseguição. Tá? Então é tudo isso que Deus quer para nós. Andar no amor. Você anda no amor, você fica sem medo. Você tem a força e a coragem de Deus. É o diabo que tem que ter medo de você. Porque você anda no amor, ele é ódio. Então ele tem medo. E ele tem que se ajoelhar ao nome de Jesus quando você fala a palavra, porque a palavra é Jesus Cristo. Se ela é a raiz da tua vida, quando você fala, o bicho tem que sair. Isso não é exaltação sua, isso é glória de Deus na tua vida. Amém? Então, nada de medo.
Por isso, Deus, meu Pai, eu oro para cada um aqui agora, que eles recebam o seu amor, o amor ágape, para que todos saibam que você nos ama, cada um aqui, quem está na mídia, que todos vejam esse seu amor operando na vida de cada um. Ó Deus, para que todos nós recebamos o quanto você quer despejar de suas bênçãos em nossas vidas através do teu amor. Que todos aqui, Pai, hoje tenham recebido esta mensagem do teu poder, do teu amor, para ficarem livres das trevas, do medo dessa escravidão. Que todos fiquem livres do medo, meu Pai. Eu digo em nome de Jesus. E todos nós juntos dizemos amém. Aleluia. Vamos orar aqui por esses pedidos agora. Senhor nosso Deus e Pai, eu oro agora por todas essas pessoas, por todas estas situações que estão aqui. Através da minha imposição de mãos. A tua unção que está em mim, Senhor, seja liberada agora, para que todos sejam abençoados. Eu repreendo toda ação maligna do inimigo nestas vidas, nessas situações, e te ordeno, diabo, que você solte essas pessoas agora, estas situações agora, em nome de Jesus. Eu confesso bênçãos, em nome de Jesus, milagres para estas situações, e eu creio, Deus meu Pai, que cada um está sendo agora abençoado em nome de Jesus. Eu oro por todos que estão presentes aqui, por todos os pedidos que estão no coração, por todas as situações que vocês trouxeram aqui para apresentar ao Senhor, todos que estão em casa, que sejam abençoados agora. Em nome de Jesus, eu creio, Deus meu Pai, que a tua palavra veio para curar, libertar e salvar todos hoje aqui. E eu agradeço, Senhor, você agindo, ouvindo, Senhor, o clamor de cada coração e as bênçãos descendo, Senhor, cobrindo cada um agora, Senhor, com o seu poder, o seu amor. Em nome de Jesus, eu repreendo a ação maligna nestas vidas, com condenação, com enfermidade, Senhor, com desavenças, com qualquer dificuldade, perseguição. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que a tua luz entrou na vida dessas pessoas, no lar de cada um, dissipando as trevas. E eu te louvo pelos teus anjos, que foram enviados com as tuas bênçãos, para que todos, Senhor, sejam plenamente abençoados em nome de Jesus. Nesse ano, Pai, que começa agora, nós te agradecemos, porque a sua visão para os seus filhos é de bênção. Em nome de Jesus, seja o que for que esse mundo aconteça, a sua visão é de bênção. Por isso, Pai, eu te louvo, eu te agradeço pelo seu amor, pelo seu poder, está operando na vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Por isso agora, nós como os teus filhos, nós temos todo o cuidado, ó Pai, em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos os santos da igreja dizem amém, aleluia. Olha aqui esse livro do Kennedy, Pensamento, certo ou errado? Quem sabe? Ele pode te ajudar de repente. Mas é tudo dentro disso que eu estou falando aqui. E esse do Kennedy também, como andar em amor. A melhor coisa que tem na vida é andar em amor. Mas é a palavra de Deus que gera esse amor dentro de nós, com a comunhão com o nosso Deus diariamente, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus abençoe, então, esse ano, a sua vida, esse final de sábado, amanhã começa uma semana nova, que você tenha uma semana de conquista, de glória e de mudança de vida. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E até o próximo culto.